Estão me ouvindo aí, povo? Bom dia para todo mundo. Eu acho que eu não tinha ligado o microfone, né? Deixa eu ver aqui. You're talking. Manda um oi aí pro tio. Agora sim! Tá me ouvindo então? Ah, bom dia. Eu sou uma anta aqui. Às vezes eu não ligo o microfone, às vezes eu ligo o microfone. Muito bem. Estamos chegando. Como eu disse antes, vamos chegar mais cedo a partir dessa segunda-feira. Acabei de dar aula lá na turma do extensivo manhã, então agora a gente tem salinhas separadas. Muito bem. Então, bom dia, gurias, bom dia, guris, que estão aí na sala. Estudaram biologia ao longo dessa semana? Espero que tenham estudado, né, meu? Pô, não deixa o tempo passar. Hoje começa a inscrição do Enem, né? Então, cria vergonha na cara, vai lá depois se inscrever. Hoje vai ter um tumulto lá, vai ter uma multidão para se inscrever. E aí pode ser que o sistema não dê certo, mas tenta te inscrever aí e vamos continuar nossas aulas. Nós paramos na meiose, lembra disso? Nós estamos evoluindo aqui no assunto. Estamos quase chegando no fim da citologia, depois vai vir a síntese proteica, fotossíntese e assim por diante, respiração. O nosso conteúdo ele tem que evoluir, né? A gente tem que seguir em frente. Lembrando sempre que tem o Instagram lá, e a partir da semana passada, o Instagram nosso encontro, passou a ser às 4 da tarde, tá? Talvez a galera não lembrou disso e acabou não aparecendo. Então, às 4 da tarde, por causa do horário de outono. Antes era 6h30, tava quente ainda, aí a gente fazia 6h30. Mas agora que tá ficando friozão, meu, vamos botar mais cedo, 4 da tarde, tá? A partir da semana passada já foi às 16 horas. E a gente está discutindo lá na outra página síntese proteica. A última aula que eu dei lá foi sobre DNA e RNA. Essa semana, replicação e transcrição. E, se der tempo, tradução também. Tá? Então não perde aí as aulinhas do Instagram. E vamos voltar para a nossa aula aqui do Paul Talk. Aqui nós estávamos em meiose. Nós tínhamos discutido o gráfico da meiose. A gente já tinha discutido toda a prófase 1. A gente já tinha visto quais eram os eventos mais importantes. Eu vou até retomar para ver se vocês lembram quais eram os eventos mais importantes da prófase 1. Deixa eu mexer aqui nos meus slides. Vocês devem ter aí também. Então, lembrando que dentro da prófase 1 tu tem 5 fases. Didaticamente, os caras dividiram em 5 momentos. Tá? Tu tinha lá o leptóteno, o zigóteno, o paquíteno, o diplóteno e a diacinese. Tá? E eu disse para vocês que mais importante do que tu saber esses nomezinhos é tu saber o que acontece na prófase 1. Porque a prófase 1 ela é extremamente longa. É a fase que mais dura dentro da meiose. Tá? Por quê? Porque a primeira coisa que tem que acontecer é a condensação cromossômica. Tá? Os cromossomos eles têm que começar a se espiralizar e a se condensar. Lembrando que na prófase eles já estão o quê? Duplicados. Eles já estão duplicados. Tá? Eles têm que apenas espiralizar e condensar um pouquinho, porque aí eles se tornam individualizados. Logo em seguida, que começa esse processo de encurtamento dos cromossomos, aí os homólogos eles vão parear. Isso a gente viu que acontece no zigóteno. Vai formar, né, aquele complexo sinaptonêmico, uma rede de proteínas, vai fazer com que os homólogos se grudem uns nos outros. E aí eu até brinquei, né? O que a meiose une, aliás, não, o que Deus une, a meiose separa. Então, tu tem que ter os homólogos se pareando, formando parzinhos, para que na fase 1, esses homólogos se separem. Tu lembra disso? Cara, isso é fundamental. Então, tem que ocorrer o pareamento para depois ocorrer a disjunção. E é isso, essa palavrinha vocês vão ouvir muito lá na genética com a Rê. Vocês vão escutar muito essa palavrinha, a disjunção cromossômica. É exatamente quando tu abre o chiqueirinho, presta bem atenção, quando tu abre o chiqueirinho lá da genética para fazer as probabilidades, e tu coloca o azão num quadradinho e o azinho no outro quadradinho. O que tu fez ali? Tu separou os genes.
Tu fez uma disjunção, ou seja, os homólogos se separaram. E é isso. Para que os homólogos se separem, para que tu possa fazer esse processo lá na genética depois, primeira coisa que tem que acontecer é o pareamento dos homólogos. E o pareamento dos homólogos vai acontecer... vamos ver aqui. Oi, gente. Caso vocês estejam se perguntando, teve uma inversão no horário, agora é bio, depois química e depois matemática. Desculpa avisar só agora. Tá, por isso que eu disse que eu entrei mais cedo, tá? Depois vai continuar, é o mesmo horário, só houve uma troquinha, certo? O tio Leandro acabou de entrar aqui para avisar, certo, turma? Então, em vez da nossa aula começar às 10h30, nossa aula hoje começou 9h45 e a partir de hoje sempre vai ser nesse horário. E a Stephanie falou, certo, a Lucy mandou uma mãozinha, a Stephanie disse sem problemas, e que bom que é bio, né? Bio nunca é ruim. Muito bem. Depois que ocorreu o pareamento dos homólogos, o que pode acontecer na etapa seguinte? E lembra que a gente discutiu isso, pode ocorrer o crossing over, ou a permuta, ou a permutação gênica. O crossing over não é um evento obrigatório. Pode ser 0% de troca. Pode. A gente discutiu isso semana passada. E o crossing over, na verdade, é uma troca de cromátides homólogas entre si. E essa troca de cromátides homólogas vai resultar num rearranjo gênico. Tá? Uma recombinação gênica vai acontecer caso houve essa troca de cromátides homólogas. Lembrando, gurias e guris, que o crossing over se dá entre homólogos, tá? O crossing over se dá entre homólogos e nunca entre não homólogos. Se ocorrer trocas entre não homólogos, aí é mutação, tá? Aí é mutação cromossômica, tema da nossa próxima aula. Ou se sobrar tempo, ainda hoje tem esse conteúdo, certo? Mas meiose a gente tem que detalhar muito para vocês gravarem o que acontece. E aí no diplóteno, turma, o que vai acontecer? Ocorre a formação dos quiasmas. A gente viu isso também semana passada. Os quiasmas é o entrelaçamento entre essas cromátides homólogas, tá? Então a gente vai observar que é quase que o fim do crossing over. Tá? É a terminalização do crossing over que vai ocorrer. Então, quais são as 3 etapas que tu tem que levar para o concurso, para o vestibular ou para o Enem? São essas 3. Então, dentro da prófase 1, tu tem que gravar o zigóteno, o paquíteno e o diplóteno. São essas 3 fases que caem em pergunta. Então, o pareamento dos homólogos, o crossing over e a formação dos quiasmas. E aí a nossa aula terminou. Aí foi quando a gente encerrou a nossa aula da segunda-feira passada. Isso aqui que eu fiz foi aqueles melhores momentos da nossa última aula. Então a gente vai partir daí. O que vai acontecer então? Vai haver vinha diacinese, que vai ser o afastamento desses homólogos. Eles começam a se afastar e começam a migrar para o meio da célula. Muito bem. Então eles estão se direcionando para a placa equatorial para que a próxima etapa da meiose aconteça, que é a metáfase 1, e a gente parte da aula de hoje na metáfase 1, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na metáfase 1. Vai para os slides. Muito bem. Olha aqui. A metáfase 1, ela se caracteriza exatamente por uma dupla placa equatorial. Não sei se tu está percebendo aqui, ó. Vai se formar uma dupla placa equatorial. Ó, 2 placas se formam. Por quê, gurizada? Porque os cromossomos homólogos eles estão pareados. Eles se parearam lá no zigóteno, tá? Te liga nisso. Lá no zigóteno ocorreu o pareamento. E eles ainda estão pareados. Então, uma das diferenças que a gente observa da mitose vamos pegar assim, ó. Vamos pegar a metáfase hoje engasgou tudo aqui. Pega a metáfase da mitose e compara com a metáfase 1 da meiose. Agora foi. A diferença é gritante, porque na mitose,
tá? Na mitose não tem pareamento de homólogos. Isso, quando eu dei mitose aqui para vocês, a gente discutiu isso. Não tem pareamento de homólogos. Eles ficam enfileirados. Então, a metáfase da mitose é uma fila de cromossomos. Lembra? Eu até cheguei a comentar com vocês que os 46 cromossomos, eles formam uma única fileira. Olha, uma única placa equatorial com 46 cromossomos. Já na meiose, o que a gente vai observar? Nós vamos ter uma placa contendo 23 cromossomos, e isso eu estou dando exemplo da nossa célula, tá ligado? Não essa que tu está vendo aqui. Então eu vou ter uma linha com 23 e outra linha com 23. Tu está notando que já os cromossomos eles se posicionaram para que houvesse a redução cromossômica? É exatamente esse posicionamento que ocorre na metáfase, é o posicionamento que vai permitir que a redução cromossômica ocorra, certo? Então, vamos repetir aqui. A metáfase 1, ela tem por característica formar as placas equatoriais. São duas placas equatoriais, porque os cromossomos homólogos estão pareados. Perfeitinho? Então aqui tu tem o máximo da condensação cromossômica, tu tem aqui, ó, tu viu que todas as fibras do fuso se formaram aqui, tu tem todas as fibras prontas para ocorrer o processo seguinte. Vamos dar uma olhadinha aqui. O processo seguinte, e é o que a gente vai dizer que é o mais importante do processo, é o que não pode de jeito nenhum dar erro, cara, é o da anáfase 1. E esse processo aqui, ele está totalmente interligado com a primeira lei de Mendel, tá? A primeira lei de Mendel, ela está conectada à anáfase 1. Não sei se tu te lembra, e eu acho que tu te lembra, a primeira lei de Mendel se chama lei da segregação, ou lei da formação dos gametas, né? Então, lei da segregação. O que é segregar? Segregar significa separar. Então, em que momento a gente vai ter essa separação dos cromossomos homólogos? Em que momento tu vai ter a quebra desse pareamento? Vai ser na anáfase 1. Então, na anáfase 1, os cromossomos homólogos se separam, migram para os polos opostos da célula, tá? E aí a redução cromossômica ocorre. Só que te liga uma coisa. Se tu acha que só está acontecendo uma redução, tu te enganas. Porque tu está acontecendo duas reduções aqui. Olha só, vamos fazer uma totalização aqui na nossa célula fictícia. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 cromossomos. Cada cromossomo tem duas cromátides. Cada cromátide é um DNA. Então eu tenho 4 cromossomos e 8 moléculas de DNA no total. Lembra do gráfico que a gente analisou semana passada? Muito bem. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, senão a garganta não aguenta. Lembra que essa é a época das alergias, né? Então aqui tu tá olhando, olha só, olha o que tu tá olhando. Tu tá vendo 1, 2, 3, 4 cromossomos e 8 cromátides. Na hora que ocorre a disjunção cromossômica, o que está acontecendo? Está migrando 2 cromossomos para cada lado, então de 4 passou para 2, e está migrando um total de 4 cromátides para cada lado. Então um total de 8 passou para 4. Então volta para mim aqui. Volta, mas hoje a alergia está pegando aqui no nariz. Cara, tu reduziu duas coisas, eu não sei se tu percebeu. Tu reduziu o cromossomo, então de 4 passou para 2 no desenho aqui, e cromátide tu passou de 8 para 4. Então, tu teve uma redução cromossômica e uma redução de DNA. É isso que eu quero chamar a atenção. Tu teve duas reduções na anáfase 1. Desculpa, mas a alergia hoje pegou aqui o tio. Por isso que a voz está mais rouca do que nunca aqui. Tá, então vamos voltar para o slide. Show de bola? Show de bola. Então eu acho que tu entendeu aqui. A anáfase 1 costuma cair muito na prova da URGS. E até por cair bastante, eles botaram metáfase 1 há uns anos atrás. Eu acho que eu botei na lista de vocês isso. Caiu, em vez de anáfase 1, caiu metáfase 1. Mas
se tu for observar, são as duas fases muito importantes, né? A metáfase 1 posiciona os homólogos bem na placa equatorial e na anáfase 1 esses homólogos são separados, né? O que a meiose juntou, ó, né? Ó, aliás, o que Deus juntou, a meiose separou. Então aqui tu teve a redução cromossômica. Muito bem, turma. E aí a gente chega na telófase. A telófase, nesse caso aqui, ela é uma fase bem rápida, ocorre, como isso aqui é uma célula animal, ocorre o estrangulamento centrípeto, normal, de fora para dentro, a carioteca se recompõe, o nucleolo se recompõe e ocorre uma descondensação cromossômica. Mas isso tudo muito rapidinho, certo? E aí vai formar duas células filhas. Essas duas células filhas, elas já contêm a metade do número de cromossomos, só que elas ainda têm a quantidade de DNA duplicada. Eu quero que vocês observem isso, ó. Eu reduzo o número de cromossomos, mas eu ainda tenho o dobro de DNA por cromossomo. E é por isso que eu preciso de uma segunda meiose. E é isso que eu explico para vocês aqui, cara. Vocês já tiveram isso com a Rê lá no Instagram, porque eu já vi. Eu acho que aqui no Paul Talk vocês também já tiveram com a Renatinha isso. Vocês estudaram a gametogênese, certo? Então lá tem a espermatogênese e tem a ovulogênese, né? Então, na hora que está acontecendo a meiose, quando tu vai formar o espermatócito secundário ou o ovócito secundário, o que acontece? Por que eu ainda vou precisar de uma outra meiose para formar as espermátides ou para formar a ovótide? Porque o DNA ainda está duplicado, entendeu? Então, o espermatócito secundário e o ovócito secundário, eles ainda têm o dobro de DNA. É esse que é o grande problema. Por isso que a divisão celular não termina ali. Ela tem que continuar e ela vai continuar. E aí a gente chega nas fases da meiose 2. Então agora eu tenho duas células, ó. Duas células fazendo o processo. É esse que é o objetivo aqui. Eu tenho duas célulazinhas que vão se dividir de novo. Então, na prófase 2, muitas vezes ela é dita que ela nem acontece, né? Se vocês olharem os livros didáticos, tem muitos autores que dizem que a prófase 2, ela não acontece. Não acontece, porque é um processo contínuo, né? Outros autores dizem que entre a meiose 1 e a meiose 2 ocorre um período que a gente chama de intercinese, tá? É um período que separa uma meiose da outra. E aí, se a intercinese tu levar em consideração que ela ocorre, aí sim, a prófase 2 ela é bem importante, porque tu vai ter a desfragmentação da carioteca, tu vai ter novamente a desfragmentação do nucleolo, tu vai ter as formações das fibras do fuso, só que agora a quantidade de cromossomos está reduzida, né? Eu não vou ter de novo crossing over, ele já aconteceu, então na prófase 2 não tem porcaria nenhuma, e aí é um período extremamente mais rápido. E já vai direto para a metáfase 2. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, a metáfase 2, agora tu já pode observar que ela é bem diferente. Olha só, nós temos aqui as duas células filhas, que se formaram a partir da outra meiose, e a placa equatorial agora ela é simples, ó, tá vendo? Porque qual é o objetivo agora dessas células? É quebrar as cromátides irmãs. Primeiro, ou separar as cromátides homólogas, mas aqui não é. Aqui tu não está separando cromátide homóloga, elas já foram separadas, entendeu? Lá na anáfase 1, tu separou cromossomos homólogos. E aqui eu vou querer depois quebrar as cromátides irmãs, né? Elas não são homólogas mais. O que tu pode perceber também, olha só o que tu pode perceber aqui na metáfase. Lembra sempre que a metáfase é a melhor fase que tu tem para visualizar cromossomos. É a fase em que os cromossomos estão extremamente condensados e espiralizados. Isso não muda. Metáfase é o melhor momento de eu visualizar cromossomo. Isso não altera. Então, o que eu posso observar na metáfase 2, né, é que dentro dessa célulazinha aqui, eu tenho um homólogo de cada tipo.
E é isso, turminha, que caracteriza, é isso que vai dar uma caracterização para uma célula haploide. O que é uma célula haploide? É uma célula que contém metade do número de cromossomos. E ela também vai ter um cromossomo homólogo de cada tipo. Sim, ó, tá vendo? Ó, esse cara aqui não é homólogo desse cara aqui. Até porque os homólogos já foram separados. Esse cara aqui, ó, era o homólogo desse cara aqui. E esse era desse. Então, na anáfase 1, os homólogos foram separados. Então, quando tu vai visualizar a metáfase 2, tu já tem esses homólogos separados. Então, eu vou voltar de propósito, vou voltar para a imagem anterior. Olha aqui. Essa aqui. Aqui os homólogos estão juntos. Aqui estão juntos. Mas aí, na anáfase 1, eles se separaram. Aham. Então, quando tu vai olhar a metáfase 2, eles já estão separados. Então, é isso que eu quero chamar a atenção para vocês. É que na hora de fazer um exercício, isso é muito interessante. Primeira coisa que tu tem que saber qual é a célula referência. Tá? A nossa célula referência aqui, ela tinha 4 cromossomos. Certo? Aí tu tem que olhar que na metáfase 1, esses 4 cromossomos eles vão estar pareados bem nas placas equatoriais. Vai formar 2 placas equatoriais. Aí na anáfase 1 eles vão se separar. Vai 2 para cada lado. E aí quando chegar na metáfase 2, o que tu vai observar? Uma única placa e nós não temos mais pareamento de homólogos. Até porque eles já foram separados. Entendeu? É isso. Então, o que eu queria que vocês entendessem isso, porque eu acho que talvez isso seja uma dificuldade na hora de fazer um exercício, na hora de tu observar a fase. Mas não tem muita dificuldade, tá? E a metáfase 2, ela se assemelha com a metáfase lá da mitose. Mas olha o que eu estou te dizendo, ela se assemelha, mas ela não é. Porque tu tendo uma célula referência, tu vai olhar que ela já tem a metade do número de cromossomos. Se a tua referência, que nem nesse desenho que a gente está vendo, tem 4 cromossomos, e tu for olhar agora que o desenho que eu te mostrei, ele só tem 2. Lá na mitose, se a tua célula referência tivesse 4 cromossomos, na mitose, na metáfase da mitose, ia estar os 4 cromossomos. Porque lá, uma célula mãe forma 2 células filhas iguais. Aqui, uma célula mãe forma 4 células filhas diferentes. E a primeira diferença é no número de cromossomos. A segunda diferença é que pode ter acontecido recombinação. Entendeu? Então, a meiose sempre vai formar células diferentes. Sempre. Tendo ou não tendo crossing over, vai formar células filhas diferentes. Vamos continuar aqui? Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Vamos lá, a gente estava aqui na metáfase 2. Na metáfase 2. Vamos para a anáfase 2. Pois é, agora na anáfase 2, a gente vai ter, primeira coisa, primeira duplicação do centrômero. Isso é certo. O centrômero, que é a constrição primária, vai se duplicar. Isso aí eu acho que ninguém mais tem dúvida. E aí, as fibras cromossômicas vão se conectar a esse centrômero e os microfilamentos, aí é a ação dos microfilamentos mesmo, é a ação de filamentos de actina. Elas vão começar a empurrar para cima e para baixo esses filamentos. E aí, turma, tu vai ter a quebra das cromátides. E aí, finalmente, tu vai estar reduzindo a quantidade de DNA pela última vez. Então, lembra que na meiose, tu reduz o número de cromossomos uma vez e tu reduz a quantidade de DNA 2 vezes. E é exatamente esse é o momento, ó. Para que tu tá tendo essa fase aqui, ó? Tu tá tendo essa fase para que a quantidade de material genético seja reduzida pela metade. E era o que a gente não tinha. A gente tinha a redução cromossômica, mas os cromossomos ainda estavam duplicados. E agora aqui não. Aqui eu tenho todas as reduções feitas.
E aí no final, turma, olha só, no final eu vou ter uma, duas, três, quatro células. Quatro célulazinhas filhas totalmente diferentes entre si, né? E a telófase 2, ela se caracteriza por finalizar o processo, né? E lembrando que essas células jamais entrarão em processo de divisão novamente. Essas célulazinhas aqui, ou elas vão se transformar em gametas, ou elas vão virar espermatozoides, ou elas vão virar óvulos, ou elas vão se transformar em esporos, nos micrósporos e nos megásporos, lá das plantinhas, ou elas vão se transformar em indivíduos adultos. Né? Nós temos a meiose zigótica, é aquela meiose que age em cima do zigoto. Aí eu vou ter algas e fungos adultos com a metade do número de cromossomos. Tá? Então, essas célulazinhas aqui, jamais elas vão sofrer meiose novamente. Tá? Porque elas já estão reduzidas. Então, elas vão se especializar, elas vão passar por processos de diferenciação e vão virar células gaméticas ou células reprodutivas, que é esse o fundamento, né? Esse é o fundamento da meiose. Deixa eu voltar aqui para mim, ó. Diferentemente, por exemplo, de uma célula epitelial que sofre mitose, hoje, ela pode sofrer mitose daqui a 10 dias. Né? O nosso tecido epitelial ele se renova. Nós temos tecidos no nosso corpo que tem uma constante renovação. E nós temos outros tecidos que não, né? Que a célula sempre vai ficar no G0, que a gente discutiu isso aqui na minha aula. Agora, uma célula que sofre meiose, né? Tanto no túbulo seminífero. Ah, vamos localizar isso. Vocês já devem ter visto isso com a Sorarrê. Nos meninos, tá? Vai acontecer lá nos túbulos seminíferos a meiose. As células germinativas elas vão ser estimuladas por hormônios, né? Nós temos hormônios que vão estimular isso. No menino é o LH. O LH ele estimula a produção de testosterona e ele estimula o início da meiose masculina, certo? Já nas meninas, o estímulo também as gurias vão formar o folículo ovariano e a cada 28 dias o ovócito primário das gurias vai seguir em frente formar o ovócito secundário e se acontecer a fecundação, aí eu tenho a formação do óvulo. Nós temos essas etapas para seguir. Então a gente vê que a meiose masculina ela é um pouquinho diferente da meiose feminina. A meiose masculina, ela acontece continuamente, ao longo da vida do menino, né? A gente pode estar lá com os nossos 80 anos e vamos estar produzindo gametas. O meu chefe, o Leandro, ele deve ter meiose ainda, tá? Ele tá velho, tá com barba branca, mas deve estar fazendo meiose ainda. Porque a meiose dos meninos, dos homens, ela é uma meiose contínua. A meiose de uma menina é uma meiose interrompida. Lembra? Vocês devem ter estudado isso com a Rê. As gurias, elas nascem já com os ovócitos primários prontos. Prontinho. É um processo intrauterino, né? É ainda dentro do útero da mãe. Então, a meiose, ela tá estagnada. E aí, quando ela atinge a puberdade, quando a menina atinge a puberdade, é que aí ela vai ter o primeiro ciclo menstrual dela, e aí ela vai, então, dar continuidade à meiose, certo? Aí ela vai produzir o ovócito secundário a cada 28 dias. Depende, né, gurias? Tem umas que são de 28, outras são de 30 dias. Aí cada um conhece o seu corpo. Agora já o menino não. O menino ele produz assim que esvaziar o epidídimo. Lembra? A gente tem uma bolsinha em cima do testículo que se chama epidídimo. E nesse epidídimo a gente armazena espermatozoide, certo? Quando o epidídimo estiver vazio, o que vai acontecer? A nossa hipófise, que são os hormônios gonadotróficos, a hipófise vai mandar um sinal químico lá para os testículos dizendo: epa, tem que produzir células gaméticas, tá? E aí vai. E lembra que sempre a temperatura corpórea, tanto para a menina quanto para o menino, a temperatura corpórea para que a meiose aconteça,
tem que ser uma temperatura mais baixa, tá? Geralmente é 1 grau a menos de temperatura corpórea, 1 grau a menos. Nas plantas, tá? Agora vamos para a botânica. Nas plantas, a meiose é para formar esporos. Então, a meiose ela acontece entre as duas fases de vida de um vegetal. Então, a planta ela tem o esporófito e tem o gametófito. Então, entre o esporófito e o gametófito é que tu vai ter a meiose ocorrendo. Então, a gente vai chamar de meiose o quê? Intermediária. É a meiose que acontece no meio do caminho da vida daquela planta. Para formar o quê? Esporos. Lembra que o esporo ele é uma célula totipotente. Ele consegue formar um indivíduo inteiro, todas as partes de um indivíduo. Lembra, agora está ficando mais friozinho, está mais úmido. Então o que acontece? Os musgos eles estão em intensa atividade meiótica. Eles estão produzindo esporos pra caramba. Tu vai ver daqui a um tempo a laje cheia de musgo. Então o que acontece? O esporo cai na pedra, ou cai no caule de uma outra planta e germina. E forma o gametófito inteiro do musgo. Forma o rizoide, o cauloide e o filóide. Então, vamos de novo. O esporo, que também vem de uma meiose, ele é uma célula totipotente. Ele consegue formar um indivíduo inteiro. Já o gameta, que é formado na meiose animal, ele não é uma célula totipotente. Não é. Não é. Quem é a célula totipotente para nós é o zigoto, que vocês também devem ter estudado com a Renata. Eu vi que ela estava dando aula de êmbrio, tipos de ovos. Vocês estavam estudando isso. Então, o zigoto é o ovo que é totipotente. O zigoto é que pode formar um indivíduo todo. Tá vendo a diferença entre gameta e esporo? Tá aí. Então, se tu tiver essa dúvida, espero que essa tua dúvida ela desapareça. Porque o esporo vem de meiose, forma o indivíduo inteiro. O gameta vem de meiose, mas não forma o indivíduo inteiro. Ele precisa que ocorra uma fertilização, primeiro uma fecundação e uma fertilização, para depois então formar o indivíduo inteiro. Certo? Então, uma outra dica para vocês aqui, ó, e eu já mandei já faz tempo lá na página de vocês, no Facebook, eu fiz 30 questões para que vocês façam de meiose e de mitose. Então, quem não fez ainda, pô, corre lá e faz. Certo, turma? Vai lá e faz. Então, me sobrou um tempinho e eu já vou inaugurar a aula da semana seguinte. Tá? mas antes tem uma animação muito foda aqui. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Eu vou posicionar. Não sei se... Vamos ver, vamos dar uma olhadinha aqui no final da meiose 2. Olha que bonito isso aqui. Vamos ver aqui uma coisa. Olha que maneiro. Isso aqui. Vamos voltar? Olha só. As duas células em animação fazendo o processo meiótico. Se vocês quiserem assistir esse GIF aí na casa de vocês, tem que colocar no modo apresentação, tá, turma? Senão não aparece. Vou fazer de novo aqui. Ó. Tem que ser no modo apresentação, aí tu consegue ver todo o movimento cromossômico lá dentro. Olha que maneiro. Show, né? E aí forma as 4 células filhas. Alguma pergunta? Tô abrindo aqui para perguntas. Vamos ver aqui, ó. Temos pergunta sim. Deixa eu voltar minha câmera aqui, ó. Temos pergunta. Deixa eu ler aqui. Ó. Ih, temos bastante perguntas. Aqui, ó. Sor, eu não entendi muito bem o que ocorre na prófase 2. Bom, vamos começar a explicar pela Nicole. Nicole, a prófase 2, então, ela é uma fase bem didática, tá? Ela é uma fase que acontece logo depois da telófase 1. Então, alguns cientistas consideram que quando a telófase 1 termina, a célula entra em um período chamado de intercinese, que é um período rápido de repousinho ali. Mas não são todos os autores que confirmam isso. Se a intercinese acontece, então a prófase 2 também vai acontecer. Então, na prófase 2, tu vai ter as duas células filhas fazendo o mesmo processo. Vai haver
a desfragmentação da carioteca, a desfragmentação do nucleolo, a condensação cromossômica, tudo normal. É que nem uma prófase normal. O que não vai acontecer é um crossing over e pareamento de homólogos. Isso não, isso é exclusivo lá da prófase 1. Então, didaticamente falando, a prófase 2, ela é... Na verdade, ela nem acontece. Falando sério, ela nem acontece, tá? Mas se ela acontecer, é isso que vai rolar. Vai haver o sumiço da carioteca e do nucleolo, condensação cromossômica, e já vai passar direto para a metáfase 2. Tá? Lembrando também o posicionamento dos centríolos. Eles vão se duplicar e vão se posicionar nos polos opostos da célula. Agora vamos ver aqui a Stephanie. Na meiose 2 separa, então... Não, Stephanie, vamos de novo aqui. A metáfase 2, quando tu for visualizar a metáfase 2, tu vai ver um cromossomo homólogo de cada tipo. A separação, ela aconteceu lá na anáfase 1, tá? O que eu quis dizer é que o que tu vai enxergar na metáfase 2 é um cromossomo de cada tipo, porque já foi separado antes, lá na anáfase 1, tá? A separação é na anáfase. Mas quando tu for olhar a metáfase 2, ele já está separado. É isso que eu quis dizer. Vamos ver aqui. A Stephanie Cromatides Irmãs. Tá. Agora a Nicole perguntou. Sor, na telófase 1, elas já são haploides? Muito bom! Já são. Mas aí, como ela continua haploide? Porque aí eu não tenho redução de cromossomo. Eu só vou ter redução de DNA, porque é só rompimento de cromátides. Tu não tem de novo separação. O haploide é quando os homólogos se separam. Aí tu vai ter um tipo... Lembra que a gente discutiu isso aqui na minha aulinha nesse momento? Haploide é uma célula que tem um homólogo de cada tipo. É isso. Então na telófase 1 já é haploide. Sim. Tá? Muito boa a tua pergunta. E por que não reduz de novo? Porque é muito parecido com uma mitose, né? Porque aí vai ser só quebra de cromátide. Não vai ter separação de homólogo de novo. Ah, legal as perguntas! Muito boas perguntas. Vocês estão bem ligadas aí. Vamos relembrar também, turma, vamos relembrar que não existe concurso que não caia a mitose e que não caia a meiose. Tá? Ou vai cair uma ou vai cair outra. A não ser que eles façam uma única questão botando tudo. Porque tu sabe que a URGS é doida. Às vezes é uma questão que aborda todo o assunto. Pode acontecer isso também. Turma, por hoje é isso. Tá? Vou dar uns 5 minutos de descanso, porque 10h30 entra um novo professor aí. Não sei se é matemática, se é física, mas vocês vão ter a aulinha aí, tá? Então, grava aí, nosso horário agora é 9h45, tá? Não é mais às 10h30 como antigamente. Fui, beijo do gordo, beijo no coração, amo vocês, tô com saudade, louco pra voltar da aula presencial pra vocês. Até lá. E quinta-feira tem Instagram. Acompanha aí que eu vou informando pelo Facebook. Mas a gente continua com o Instagram a milhão lá, tá? Fui, tchau, tchau.